eles se assentam ao chão, vocês são cruzados, né? Se assentam ao chão, travesseiros. Jesus em nenhum momento se reuniu. Esse negócio da mesa da ceia, esse negócio não existe. A mesa tá errado. Era profético. Uma mobília, faça desse jeito. Desse jeito aqui. E vai ser mesa do ouro. Mesa do relacionamento do homem em que vai desfrutar de quê? Do pão. Em que ele vai mandar. Ele vai se alimentar desse pão todos os dias da vida dele. Esse pão, essa mesa, ela tinha uma moldura lateral. Vocês se lembram que no altar de bronze ela tinha no altar de incenso ela tem uma coroa, que eu falei para vocês, que serve para poder as brasas do altar do incenso não caírem no chão. Vocês lembram disso? Também existe na mesa, e ela é dupla. Ela tem duas carreiras, exatamente. Na verdade, biblicamente, não sei se dá para ver aí, ou se esse aí está retratando corretamente. Mas ela tem duas carreiras de coroa. Elas têm um espaço de 4 dedos, e que eles no hebraico chamam de mão. Uma mão, 4 dedos. Certo? De uma para a outra. A primeira serve para limitar, para não cair. Ok? E aquele espaço é um espaço de segurança, de mão, para que nada caia dos pães para fora. Olha só, guarda isso aí agora que eu estou falando. Aí você vai ver assim: o que é que não deixa o pão cair da sua vida? A mão de Deus. Interessante, né? Outra coisa, a primeira coroa que eu estou falando, da moldura, essa moldura, 2 carreiras de coroa. A primeira coroa, fala em Êxodo 29, 6, fala da mitra do sacerdote. Fala daquela coroa sagrada, da mitra dele, que ele tem na cabeça. A segunda coroa, ou melhor, essa mitra do sacerdote, ela tinha um segundo nome também. Era coroa do azeite da unção. Estava na cabeça do sacerdote. Então, vamos entender agora espiritualmente? Bem, a primeira coroa fala da coroa do azeite da unção, que cuida de evitar que caia, certo? Mas elas vão ter que ser interagidas, vão ter que ser reforçada. É o único lugar que é reforçado. O pão não pode cair no chão. Okay? E aí o seguinte, Jesus, a coroa, simbolizada que a coroa, Jesus está na nossa mente. O que é que não vai fazer o pão cair primeiro da mesa? Você. Você não pode deixar. O espaço de uma mão é justamente para toda a segurança. Mas quem primeiro segura é você. E a outra coroa, vocês vão se surpreender, está no livro aí. Fala sobre a segunda coroa, é a coroa dos reis. É a coroa dos reis. É por isso que Jesus aí, por que essa coroa dos reis aí, biblicamente? Jesus, quando morreu, ele morreu como? Ele era o quê? Ele morreu como rei e sacerdote. E nos tornou reis e sacerdotes. Então, quando nós tivermos, essa mesa fala da nossa relação hoje como mesa. Nós somos mesa também. Nós somos reis. Jesus, quando se colocou como mesa, ele colocou que a mesa, nossa relação de unidade, de relações, elas estariam asseguradas pela sua vontade e pela realeza que temos. Realeza não me provê o quê? Autoridade. Me provê que eu tenho uma função, uma posição adquirida, eu sento na posição. Aí eu quero dizer para você aí agora, o rei faz o quê? Ele julga, correto? Então qual é a segunda coisa que vai impedir de cair esse pão? Seu testemunho. Você não está representando? Sentado na cadeira do rei? Você é o que? Representante, não é? Qual é o seu exemplo? Qual é a sua posição?
primeira, eu tenho que agir. A segunda é, nunca deixe o pão por causa da sua responsabilidade. Jacó fez o quê? Saul não, Esaú. Ele quebrou os dois. Ele deixou da vontade própria dele e depois ele perdeu a posição espiritual por causa de um prato de lentilhas. Tudo bem que Jacó era um usurpador, né? Do jeito para poder roubar. Ele era esperto. Mas quem perdeu não foi Esaú. Tanto que Esaú vai morar depois lá perto da tribo de Dan. Você vai ver que quase não teve boas coisas. Perdeu posição. Deixou o pão cair. Quer ver outro também? O próprio Saul. Salomão, que diz, alguns que falam. Salomão ele entrou, enquanto estava firme com Deus, mas depois começou a botar 700 mulheres dentro do negócio dele, aí começou a... E no final, Sansão. Mas Sansão mostra ele já se posicionando. Voltou. Mas Salomão ficou brecha, se foi salvo. A mesa, madeira de acácia, vai falar da natureza corruptível, como eu falei para vocês. Fala que aquela madeira não se degrada de acácia, tão fácil. Fala do Cristo que assumiu uma forma que não se corrompe. Então nós, nas nossas relações, que parte do nosso coração, temos que ser pessoas resistentes nas verdades, na retidão, fiéis aos compromissos que temos com o reino e com a imagem de Cristo. Eu não posso resplandecer algo que eu não sou em Cristo, mas que é do homem. Senão não vai ser madeira de acácia, vai ser uma madeira lá fajuta, que cede. E às vezes estão se quebrando na igreja, às vezes. Porque são madeiras frágeis, madeiras que não são, que se corrompem. Né? Então temos que ter cuidado com isso. De vez em quando, infelizmente na igreja, nós vamos lidar aí, às vezes, na rua, com pessoas que já passaram por aqui e que quebrou por causa de relações de mesa frágil, madeira frágil. Não é uma madeira resistente. Os 12 pães eram partilhados pelos sacerdotes da tribo de Levi, porque aqueles que estavam dentro do né? Então, esse pão, imagina que essa mesa, gente, ela está dentro da tenda, debaixo das verdades. Como é que você vai submeter esse pão a quem está no pátio? Entendeu o que eu estou falando? Cuidado, a gente consegue visualizar bem igual agora no tabernáculo a função de comer o pão, de partilhar o pão. A partilha era feita pelos sacerdotes de Levi, só eles comiam pão, não era o povo não. Agora ele abriu, nós fomos transformados, o povo que estava lá fora foi transformado em rei e sacerdote. Agora os sacerdotes comem pão por Cristo. E aí quando eu como pão para eu tenho que ser sacerdote. Eu já tenho que ter que passar pelo altar. Eu tenho que estar passando pelas verdades, nas regras estabelecidas para os sacerdotes. E aí eu tenho que estar vivendo lá dentro para comer pão. Então, eu acho que fica bem visível a nossa relação espiritual com Deus, de como a gente tem que andar na forma de estarmos próximos do pão. Isso fala da ceia. Não que se fale uma coisa religiosa da ceia, da questão do cerimonial. Não é. O cerimonial aponta para Cristo. A ceia aponta para Cristo. O sangue, o corpo é de Cristo. Significa que na minha relação com Ele de vida, eu tenho que respeitar a posição. Ele é o pão. Ele passa a ser o pão na minha vida espiritual. Então eu tenho que estar vivendo o sacerdócio. Os sacerdotes, gente, para vocês saberem, não podiam regras demais, tinham que passar pelo chamuscado do azeite, a unção do azeite, tinham que ser chamuscados pelo sangue, tinham que ser renúncia de vida. Olha, gente, mas ser um sacerdote não era fácil, não. Já eram poucos. Pastor, esses são os pontos que Davi comeu com seus olhos ao despedir. Isso, foi
fugiram, se esconderam dentro do templo e comeram desses pães aí. Okay? Não eram, mas ali, cuidado na Bíblia, não podiam. Não podiam. Mas o autor revela isso. E quando ele revela, ele fala o seguinte: esse ato foi permitido e Deus não trouxe condenação. Por quê? Porque na própria lei dele, ele abriu acesso à misericórdia. Isso aponta para Cristo. Esse pão iria servir para alimentar os pecadores. Nós não podemos trazer, porque as realidades para essa época não é para nós hoje. Porque agora todo mundo pode pegar do pão aqui e comer da ceia. Não pode. Não é qualquer um. Imagine a mesma relação. Eu não posso hoje usufruir da vida de Deus, porque é Ele que me autoriza a viver nele. Se eu confessar e entregar minha vida na presença dele, a condição, eu sou dele agora, entreguei minha vida. Essa é a condição fundamental. Tá? As outras coisas que vêm para poder rechear a sua vida. Mas o fundamental é que eu entreguei. Se você hoje aceitar Jesus, amanhã ele vier, você está salvo. Não vou precisar passar por batismo, eu não vou precisar passar por ceia. Isso aí não tem nada a ver. Você está salvo em Cristo. Eu não estou mais vivendo debaixo do cativeiro do pecado. Não estou mais escravo. Eu estou em Cristo, minha vida é dele. Ele rege a minha vida. Ele é Senhor e Salvador. Ele rege a minha vida. Não é só eu acreditar numa coisa dele. Ele rege. Eu sou conduzido pelas regras dele. Pela obediência a ele. Eu sou servo dele. Então eu entreguei minha vida dele. E aí é o seguinte: isso é a minha condição de salvação. Por isso, em alguns momentos, a Bíblia fala: aquele que crê, esse crê, está tudo aí nisso aí. Ok? Se eu crer, aí ele fala, e for batizado, não é assim. É porque naquela época existe a questão cultural da época, a questão existente na Israel, porque todos que foram partidos para a salvação, primeiro Jesus passou pelo Jordão, no batismo, né? Então formularam um caminho, um cerimonial, de que as pessoas podiam para poder se aproximar de Deus. Isso foi no Antigo Testamento, mas Jesus, depois que morreu, a igreja trouxe uma questão de se poder lançar as águas. Como Jesus passou, vamos passar também. Ok? E todos nós temos que morrer, simbolicamente, apresentar à sociedade o nosso ato, a nossa decisão de querer o caminho dele. Então, houve uma junção entre aceitar Jesus com o batismo nas águas. Mas não, eu vou dizer para vocês que não. Quando você aceita Jesus, você está apto. Jesus na cruz do Calvário, lá, com o ladrão ruim, ladrão bom, né? Um ladrão bom que aceitou Jesus ali na cruz. E ele aceitou Jesus ali, do lado. Não teve tempo de se banhar, não teve tempo de comer ceia. Não. Aceitou Jesus até hoje, mesmo que será comigo no paraíso. Okay? Então, não há empecilhos aqui. Se eu estiver na beira da morte e aceitar Jesus, estou salvo. Agora você não sabe como você vai morrer. Tem gente que não sabe como você vai morrer. Você pode dormir e não acordar. Não tem consciência para pedir perdão. É isso que faz. A grelha do altar de bronze, olha só agora, hein? A grelha, você se lembra do altar de bronze da grelha onde ficava o cordeiro posicionado para poder queimar? Do pátio, na área externa, do pátio. Agora vamos fazer mais perto. Vamos entrar agora na tenda. A mesa que nós estamos falando. E o trono lá dentro do lugar santíssimo. Então, pátio, lugar santo e no lugar santíssimo. Tinham uma mobília em cada lugar, que tinham a mesma altura. Quais são? Altar, a grelha, lugar que o Cristo está ali estendido na grelha, sendo queimado, que era de 70 centímetros no chão, trazendo só para você. E essa altura vai se verificar também na mesa mesmo, no tabuado da mesa, no talpão. E também lá na arca, na tampa, não nos anjos, na tampa onde era derramado o sangue. Essas mesmas alturas são mesmas. Isso fala de quê? Do padrão de Deus. Isso fala do nível estabelecido em Cristo para a nossa salvação. Isso fala que no altar, lá, quando eu apresento,
me abro, me entrego no altar. O Cristo do altar, que morreu por mim, ele está no mesmo padrão da mesa, e está no mesmo padrão da maior comunhão da arca, onde Deus fala. Eu tenho que estar no mesmo padrão, na mesma altura. Os três estão alinhados. Eu vou finalizar aqui com o trânsito. O trânsito da mesa era feito com pano azul. Fala do Espírito Santo, fala da origem do céu, fala que Deus está no meio e cobrindo todo aquele elemento. Assim como Jesus estava, né? O céu estava aberto para ele e ele vindo veio do céu. O segundo era um pano vermelho que cobria os pratos, as tigelas que estavam ali sobre a mesa. Todos os acessórios que estão aí eram cobertos com um pano. Não é só esse daí não, viu? Você vai ver que tem outros aí no livro. Essa figura está querendo se aproximar dela. Esse pano vermelho fala do derramamento de sangue na cruz. Engraçado que são nas tigelas, que são nos pratos. Esse ali fala que nessas relações da comunhão da mesa, aonde você se utiliza a comer, está ali a marca do sangue, onde eu tenho vida. Por isso que na mesa da ceia, quando você come o sangue, você come, depois vem o quê? O sangue. Olha só, gente, isso é tremendo, tá? Olha só. Você vê o pão, não está o pão na mesa? Você faz o que na ceia? Com um pedaço do pão. E depois que você come um pedaço do pão, vem o quê? Aí diz assim, Coríntios, tá? E depois comeu o pão, o meu corpo, foi tal. Aí fala assim, e depois da ceia, ele pegou do sangue o cálice, tal. O que dá a entender é que na Bíblia a ceia era o comer do corpo. Chutar, me agamar no corpo, entender o processo da redenção dele, estar nele, e o sangue me cobre nessa aliança. Eu tenho a vida pela morte do corpo, eu mastigo ele. Eu me coloco com o corpo, mastigo, eu sou o motivo desse corpo que está ali. Fui eu que triturei ele, eu que machuquei, meu pecado está sobre ele. Mas depois o sangue me cobre, dizendo que a minha fusão, o meu pecado, que eu mastiguei o pão, eu dilacerei o corpo de Cristo, Cristo vivo no Cordeiro, o meu pecado foi sobre ele, o sangue dele me traz vida. Então, por isso que ele fala, e sobre esse sangue veio o quê? O sangue da aliança do Novo Testamento. É nesse sangue que eu recebo a aliança. O corpo foi para prover o meu resgate, mas o sangue veio para me dar vida. Agora eu posso andar, eu posso viver, eu posso ter acesso. Vamos ficar de pé? Existiam 4 argolas, 4 cantos e 4 pés, fala da universidade. E era levado por varas também à mesa. Ok? E aí não preciso mais falar para vocês. Quando eu falar de varas, vocês já se lembram que eram 2, lembram? Ressurreição e morte. Ok? Lá no incensário, no altar do incenso, essas argolas eram diagonais, lembram? E que poderia significar que quando levava o altar do incenso, ele poderia aparecer como se fosse um incensário no meio do deserto, no meio do povo, santificando o povo, conduzindo o louvor do povo a Deus. Okay? Então, gente, esses princípios vocês vão pegando, vão juntando, e vários momentos da Bíblia, quando for falando, por exemplo, Jesus, né, prepare uma mesa diante do meu adversário, significa que essa mesa que ele está falando não é para maltratar os adversários, ele vai resgatar. Fala assim, prepare uma mesa diante dos meus adversários para quê? Ué, porque eu vou preparar a mesa para matar? Eu vou preparar uma mesa para comê-los comigo, para poder conversar. E aí quando ele fala da mesa, ele fala da mesa da relação, da comunhão, porque ele vive dentro, Davi ele vive dentro, ele tinha muito. Quem mais teve essa aproximação das questões do rei como Davi? Ninguém teve.
Davi vai ter proximidade, vai ter o segundo coração de Deus, já aponta tipo de Cristo, segundo coração de Deus, olha só. Então ele já aponta que ele foi o que mais se aproximou dos sentimentos genuínos, tanto que quando ele entra lá em Jerusalém, ele entra, perde as vestes, ele sai cheio do Espírito. Quem é que perdeu vestes na Bíblia? Quem perdeu vestes? Jesus. Quem foi exposto? Jesus. Quando Davi está entrando com a arca, olha só, ele se amalgama com a arca. A arca é o tipo de Cristo. Ninguém sabe. Mas ele recebe a revelação e aí Davi se despoja. E aí está indo com a arca para a posição do governo, em posição central espiritual. E se diz o quê? E todo mundo começou a dizer a vergonha. Mical recriminou ele, não entendeu, porque ele não estava no Espírito. Ele é o tipo de Cristo. Ele sentiu o gozo da glória de Cristo no coração dele. E não tinha como. Ele expressa, ele fica assim, veste no negócio, porque Cristo foi despojado. Ele sentiu a alegria do Deus vivo que iria se manifestar ao povo de Israel. Ele não entendia, mas ele sentiu alegria e se despojou, o Deus da minha salvação. Né? E entendeu todo o projeto de Deus. E aí ele se identifica. Ele não sabe, mas ele está se identificando. Né? Jesus, suas vestes foram repartidas. Né? E segunda, né, as versões auxiliares, as vestes de Cristo veio bater na mão de quem? De Barrabás. Depois, okay? Tem um filme muito lindo sobre isso. Okay? Vocês vão ver aí em Lotérica, em casa de coisa de vídeo, né? Peçam lá Barrabás ou Pilatos, vocês vão ver mensagens. Se não me engano também, eu acho que é do quarto Rei Mago também. Okay? Mas não dá para pegar no YouTube? Pode ser, pode lá, quarto Rei Mago e bota lá também Barrabás, vocês vão ver. Okay? As vestes de Jesus vão ser repartidas e vai bater na mão de Barrabás. Barrabás, ele sai no lugar de Cristo, mas lá fora ele experimenta a salvação. É a segunda história. Okay? Então, gente, conversamos aqui, tratamos sobre alguns princípios. Guarde esses princípios. Nós vamos entrar agora para a próxima aula. Bati na mesa hoje, não vou contar mais. Vou ver se tem alguma coisa mais interessante. E vamos entrar logo no Santo dos Santos, que é maravilhoso. Okay? O véu e no Santo dos Santos, que vai aí no desfrute. Aí vamos partir para alguns princípios maiores de relação com Deus, de maturidade. Porque não tem como viver lá no Santo dos Santos sem maturidade. Quando Davi leva a arca para Jerusalém, simboliza Cristo sendo estabelecido em Jerusalém como rei e governador. Isso aponta para o governo futuro, Sião, aonde vai ter o tempo será restabelecido e vai governar dali por 1000 anos na terra. Então, Jesus, aquela posição de Sião e de Jerusalém é estratégica de Deus, não é coisa do homem. Quando Davi vai entrando ali, ele está indo para a cruz, tá? Ele está posicionando a arca na posição do governo. Preste bem atenção. Ele vai estar conduzindo a arca, Deus, para a posição de governo. Como? Através da cruz. Ali vai ser o início. Ali vai nascer a igreja. E qual é a vontade dele na oração que ele falou? Qual foi a primeira coisa da oração? Venha a nós o teu reino. Muito interessante isso. Então, a posição de governo que ele vai assumir depois, lá nos 1000 anos, é lá de cima. E já quer agora, através da igreja, trazendo o reino. Está permeando o reino, permeando. Nós vamos subir. Mas quando ele vir, ele só vai assumir a posição. Ok? O que mais aqui? Interessante. Acho que só isso que a gente vai conversando, vai fluindo. Ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Te louvo pela aula de hoje. Te agradeço pelas verdades aqui manifestadas. Te agradecemos por tudo que tu operastes hoje, trouxeste ao nosso coração, que elencamos como o mais importante, e te pedimos que tu nos conduza em paz para nossas casas, afasta todo perigo e nos dá uma noite abençoada, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu tens feito. Vai conosco, Senhor, à frente, toma nosso caminho, ó Deus, e nos dá cada vez mais passos de intimidade, passos de
descobrir caminhos de podermos estar mais debaixo da tua sombra, mais debaixo da tua arca. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito sejam sobre todo o teu povo aqui reunido, e todos digam Amém. juntos. Somos mais fortes. Reino de Deus. Avance. Que o inferno Retroceda. Glória A Deus.